Diga comigo, Deus é bom. Essa palavra que nós vamos estar ministrando hoje, nós ministramos semana passada lá em Garanhuns, aproveitando o nosso jejum de 42 dias, né, irmãos? Então eu queria que colocasse aí o tema da palavra, a cura das nossas raízes. Foi uma palavra que eu tinha ministrado já fazia alguns anos. E o Senhor colocou no meu coração, nós fizemos uma mini vigília, esse comecinho de mês, de abril. E naquela mini vigília, o Senhor começou a falar que Ele queria curar as nossas raízes. Então, quando naquela noite, era uma mini vigília, só 2 horas mesmo de adoração. E naquela noite eu entendi que Deus queria, nesses 40 dias, curar as nossas raízes. Então eu me lembrei dessa palavra, que eu tomara que os meninos encontrem, tá? Ela aí. E o Senhor então colocou no meu coração de pregá-la outra vez. E Deus foi colocando outras coisas no meu coração. E eu creio que também o Senhor quer curar as raízes da sua vida. Amém, queridos? Aqui da igreja de Caruaru. Então eu queria que você abrisse no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 17. Mateus capítulo 7, versículo 17, diz assim: assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode, diga comigo, não pode. Diga outra vez, não pode. Aí Jesus diz, olha, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. E Jesus diz, não pode uma árvore boa produzir frutos maus. Não pode. Porque pelos frutos se conhece a árvore. Do mesmo modo, irmãos, pelas nossas atitudes, a gente revela como está o nosso coração. Como estão as nossas raízes. Pelas nossas atitudes a gente revela. Não pode uma pessoa que diz que está bem espiritualmente, que está em intimidade com Deus, produzir frutos maus. Uma pessoa que diz que está em obediência, que está amando o Senhor, que está buscando, não pode essa pessoa produzir frutos maus. Ser desobediente, ser rebelde, ser fofoqueiro, não pode. Uma árvore boa produz frutos bons. Agora, uma árvore doente, um coração doente, com coisas erradas aí dentro, pelos frutos se conhece. Pelo comportamento dessa pessoa, a gente sabe como está o coração da pessoa. Aí em Romanos 11, se você puder passar umas páginas, no capítulo 11 de Romanos, no versículo 16, o apóstolo Paulo, ele escreve também sobre as raízes de uma árvore. Romanos 11, versículo 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se a raiz for santa, se a raiz for curada, também será os galhos e os frutos daquela árvore. Uma árvore boa dá frutos bons. Então, irmãos, Deus quer, nesses 40 dias de jejum, que a gente mergulhe mais fundo na presença dEle, para Ele revelar se tem alguma raiz doente dentro de nós, para que a gente possa receber cura, amém, queridos? Porque, irmãos, a presença do Senhor, na presença do Senhor, a cura
a cura para as nossas raízes. Então Deus é um Deus que quer curar a igreja dele, os filhos dele, porque Caruaru precisa de uma igreja sarada por dentro, de um povo que dá bons frutos. Você sabia que quando uma pessoa começa a mudar as atitudes erradas dela, na família dela, ela ganha o marido para Jesus, ganha os pais, ganha a família, pelos frutos que essa pessoa dá. Mas também tem gente que se torna um impedimento pelas más atitudes. A família não se converte. E tem gente que diz, ser crente como fulano, Deus me livre. Já ouviu falar nisso? Raízes doentes, frutos maus, pelos frutos, pelo comportamento, se conhece uma pessoa. O que é então a palavra raiz? A palavra raiz, pode colocar aí, significa parte oculta ou enterrada de qualquer coisa. Aquilo que provoca, ocasiona ou determina uma atitude, um acontecimento, a existência de algo, fonte, origem, vínculo emocional. A raiz é a parte oculta dentro de nós, diga dentro de mim. Diga, raízes. Então, a raiz é a parte oculta dentro de nós que aparece através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos, maneira de ver as coisas. As nossas raízes aparecem pelas nossas reações, sentimentos, emoções. Tudo isso demonstra como estão as nossas raízes. E nesses dias de jejum, o Senhor está mostrando muitas raízes doentes dentro do meu coração. E toda vez que Ele me mostra algum sentimento, então eu vou orar. Meu Deus, que coisa feia. Né? Sentimentos que não são os de Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós temos que ter os sentimentos de Cristo Jesus. Né? Quais são os sentimentos de Cristo Jesus? Filipenses capítulo 3 diz sobre isso. É considerar o outro maior, é honrar o irmão, considerar ele superior. Né? Uma pessoa que com raízes saudáveis, ela não se compara com os outros. Ela não fica competindo quem é maior. Entendeu, irmãos? Ela tem prazer quando vê o irmão crescendo. Uma pessoa que tem sentimentos de Cristo Jesus é uma pessoa que está com as raízes curadas. Quem quer ter uma raiz curada aqui? Amém, queridos? Então, nós vamos, né, saber se estamos com as raízes curadas ou doentes pela forma como sentimos, pensamos, reagimos. Tudo isso vai mostrar como estão as nossas raízes. Como é então que as nossas raízes adoecem? Em primeiro lugar, pode colocar aí, as nossas raízes adoecem quando nos afastamos do Senhor. Abra aí comigo, Deuteronômio, no capítulo 29, no versículo 18. Diz assim, se você estiver anotando, viu, irmãos? Pode anotar que eu vou lendo, tá certo? Não vou poder esperar que os irmãos encontrem. Mas você vai anotando. Se der para você abrir, amém. Deuteronômio 29, versículo 18. Diz assim, para que entre vós não haja, diga comigo, não haja. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, para que vá servir aos deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz que dê veneno e fel. Né? Então, que não haja entre vós nem homem, nem mulher, nem família. A palavra do Senhor diz assim, que se desvie do Senhor, que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Então, uma pessoa que se desvia do Senhor, Deus diz que não haja. Não haja entre vós quem se afaste do Senhor. Porque se você se afastar do Senhor, se você não estiver lendo a palavra todo dia, se você não estiver buscando o Senhor, se desviar, se distanciar, sua raiz vai adoecer.
você vai começar a ter raízes doentes. Como estava aqui, nós olhamos aqui em Deuteronômio 29, versículo 18, raízes venenosas. Não haja entre vós quem produza erva venenosa e amarga. Então uma pessoa começa a adoecer quando essa pessoa se afasta do Senhor. Olha o que está escrito aqui em Isaías, no capítulo 5, no versículo 4. Isaías, capítulo 5, 24. Versículo 24, capítulo 5. Diz assim: pelo que, como a língua de fogo consome o restolho e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz, como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Então, a pessoa que começa a desprezar o tempo com a palavra de Deus, sua vida devocional, não tem mais tempo, está correndo muito, começa a ficar com raízes amargas, né? Dando ervas venenosas. A raiz começa a ficar podre, como está aqui, escrito aqui na palavra do Senhor. A sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porque rejeitaram a palavra do Senhor. Então a pessoa começa a ficar podre por dentro, sendo dominada por alguns sentimentos carnais, que não vêm do coração do Senhor. Então eu sei logo quando meus discípulos estão bem e quando eles não estão buscando o Senhor, pelas suas atitudes. Uma pessoa que está buscando o Senhor é tão bom, irmãos, você nem precisa corrigir. A pessoa vai ter o tempo a sós, quando chega lá, o Espírito do Senhor já mostra. Sim ou não? Sim, né, irmãos? Você vai ter seu tempo a sós, Deus começa a mostrar uma má atitude sua, um sentimento bem carnal que você teve. Às vezes a gente até quer esconder de Deus, fingir que não sentiu. Não finja, confesse, abra o coração diante do Senhor, né? Converse com o seu discipulador, seja transparente, para que essa doença saia de dentro de você. Porque quando nos afastamos do Senhor, então começa a vir podridão. Mas quando nos achegamos ao Senhor, Ele vem nos limpando, amém, irmãos? Toda sujeira. Na luz do Senhor, vemos a luz. Ai, irmãos, quantas vezes eu penso que eu estou legal, e quando eu vou orar, o Espírito Santo fala para mim as coisas. E então eu tenho que me humilhar, confessar, não esconder nada. Então, Deuteronômio 29, Isaías 5, 24, diz que nossas raízes adoecem quando nos afastamos do Senhor, ou seja, quando não oramos mais, não lemos mais a palavra, não ouvimos a voz do Senhor. Então, a primeira coisa para uma pessoa ficar com a raiz doente é se afastar do Senhor. A segunda coisa que faz uma pessoa ficar com a raiz doente é quando fazemos das pessoas a nossa fonte de suprimento emocional. Ou seja, a razão da nossa felicidade, a razão da nossa dignidade. Abra aí comigo em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 5 e no versículo 6. Diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então, tem gente, irmãos, que faz das pessoas a sua fonte de felicidade. Eu não vivo se fulano não me amar. Eu não vivo sem aquela pessoa, né? E muitas vezes, né, se aquela pessoa que você ama não te valoriza, despreza você, então você sente que você não presta para nada e você fica mal porque está sendo desprezado. Fulano não quer ser meu amigo, ou fulano não quer nada comigo, e parece então que você não serve para nada. Isso está muito errado, irmãos. A nossa fonte de felicidade é o Senhor, amém, queridos? Se fulano te rejeitar, a Bíblia diz, se seu pai ou sua mãe te rejeitar, o Senhor te acolherá.
Se você teve problemas com rejeição, como eu fui criada com meus avós. Então, por muitos anos eu tinha muito problema com rejeição. E orando ao Senhor, Deus ficou mostrando no meu coração que eu tinha muitos complexos. E eu fui buscando o Senhor. E o Senhor falou para mim: filha, você não é órfã. Eu sou seu Pai Celestial. Quer dizer a você que não teve pai nem mãe. Você pode não ter sido criado pelos seus pais, você pode ter sido criado com seus avós ou com seus tios, e isso feriu muito seu coração. Mas eu quero te dizer, no dia que Jesus te encontrou, você foi adotado como filho. Você tem valor. E muitas vezes, irmãos, nós temos tanto problema na nossa alma, nas nossas raízes, nos nossos sentimentos, por conta das nossas emoções feridas. Então, nós não somos órfãos. Quando vier no seu coração um sentimento de orfandade, um sentimento de desvalor, eu não presto para nada, ninguém me ama, ninguém me quer, mentira. O Senhor te ama. Você tem que mergulhar na palavra e ouvir a voz do Senhor. E dar crédito, dar ouvidos ao que Deus está falando. Porque se Deus te diz que você é filho amado, então porque você é? Ele diz: olha, nunca te deixarei, jamais eu te abandonarei. Então, nós temos que tomar posse da nossa identidade. Somos filhos amados, adotados, comprados pelo Senhor, amém? Se alguém te desprezou, o Senhor Jesus te escolheu. Diga: eu sou escolhido. Então, eu e você somos escolhidos como filhos. A razão da nossa vida não pode ser uma pessoa. Maldito aquele que faz de uma pessoa de carne e osso a sua fonte de felicidade, a razão da sua vida, a sua dignidade. Não, a sua dignidade está em Deus. Se fulano me despreza, Deus cuida de mim. Nós temos que ter as nossas experiências com Deus, buscar o Senhor para conhecer o amor de Deus. Então, uma pessoa que faz das pessoas sua fonte, né, de suprimento emocional, de sua felicidade, se torna uma pessoa vazia, é uma pessoa carente, uma pessoa solitária, amargurada de alma, e por isso não consegue enxergar as coisas boas que Deus faz. Quem faz do ser humano a razão da sua vida, quem não valoriza o que Deus diz, se torna uma pessoa amargurada de alma, solitária, carente, e não enxerga o bem de Deus. Como a gente leu aqui em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 6, ele diz: porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Então, uma pessoa que não busca o Senhor para ser curado, uma pessoa que não busca em Deus a sua dignidade, o seu valor, e fica sempre dependendo dos outros para se sentir amado. Quando os outros amam, sou amado. Quando os outros desprezam, não presto para nada. Você, quando faz das pessoas a sua razão de viver, você fica uma pessoa amargurada e você não percebe que Deus te ama. Pessoas assim só acham que Deus abençoou fulano. Deus só ama fulano. A vida de fulano é muito fácil. Comigo, fica uma pessoa murmuradora, passa a se comparar com os outros, tendo inveja, murmurando e achando que Deus tem filhos prediletos. Que coisa terrível quando a gente deixa de ter o nosso tempo a sós com o Senhor. Quando a gente fica, né, só querendo encontrar significado, valor nas pessoas. Você não pode ser uma pessoa assim, irmãos, porque senão você fica doente. Você tem que encontrar sua dignidade, seu valor em Deus, no seu tempo a sós, para que você possa perceber o quanto Deus te ama. Quem não consegue ver a bondade de Deus, está doente de alma. Se você não percebe que Deus cuida de ti, é porque você está precisando de cura no seu coração. E Deus, Ele quer, nesses dias de jejum, te mostrar como está o teu coração. Quem quer saber? Não é fácil, mas é bom, porque a gente começa a receber cura do Senhor, para que a gente possa ser tudo aquilo que está no coração dele. Então, como é que uma pessoa começa a adoecer nas suas raízes? Se afastando de Deus, não lê mais a palavra, não ora mais, não busca, e começa a fazer das pessoas sua fonte.
essa pessoa fica realmente muito solitária e amargurada. Segunda coisa, como nós demonstramos que estamos com as raízes doentes? Olha lá mesmo, nós lemos já, mas vamos ler mais uma vez, lá em Mateus 7. Como é que a gente demonstra que está com a raiz doente? Mateus 7, que a gente leu nesse instante, versículo 17, diz: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode. Alguém dizer assim: eu estou bem. Eu sou curado. E ter atitudes doentes. Não pode. A árvore boa produz. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Versículo 20. Assim, pois, pelos seus frutos se conhece a árvore. Então, como é que eu demonstro? Pelos frutos. Diga frutos. E o que são os frutos, irmãos? Vamos ler juntos? Os frutos são as nossas atitudes, reações diante das pessoas e das circunstâncias. Então, como é que eu demonstro que eu estou doente? Pelas minhas reações diante das pessoas e diante das circunstâncias. Alguns exemplos que eu coloquei aqui que demonstram que estamos com as raízes doentes. Primeira coisa, a maneira como vemos as coisas e as pessoas. Aqui em Mateus mesmo, no capítulo 6 agora. Você vira uma página aí, você que estava no capítulo 7 de Mateus. No capítulo 6 de Mateus, versículo 22, diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, doentes, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, a maneira, como eu vejo as coisas. Tem gente, irmãos, que vê o pior. Tem gente que está passando por uma luta, não consegue ver a bondade de Deus. Não consegue aprender nada com aquela luta, com aquela tribulação. Só vê o pior. É porque Deus só permite isso acontecer comigo. É porque realmente só essas coisas ruins acontecem comigo. Só vê um lado negativo. Tem uma visão pessimista de tudo. Não aprende. Olha, tem gente quando está passando por crise, por tribulação, ao invés de melhorar e crescer, fica pior. Tem uns que até se desviam. Não quer mais saber de Deus. Já conheci alguém assim? Eu já conheci. Pessoas que estão com as raízes doentes, pela forma de ver as coisas, as circunstâncias. Uma pessoa com a raiz sarada, quando passa por uma tribulação, ela começa a ver a mão de Deus. Poderia ter sido pior. Eu quebrei o dedo, mas podia quebrar a perna, o pé. Deus é bom comigo. Sempre dá um jeito de ver uma coisa boa na situação, não é verdade, irmãos? É uma pessoa que tem uma visão curada. Aquele que tem uma visão pessimista. Aquele que só vê as coisas ruins. Nada presta. Deus não me ama, Deus me abandonou. Olha aí, depois de crente, estou desempregado, estou endividado. Como é que é a minha vida? E não vê que Deus não importa. Se eu estou passando por tribulação, é porque o Senhor quer que eu cresça mais da minha fé. O Senhor quer se revelar mais a mim. Então nós precisamos ver como é que nós vemos as coisas. Como é a sua visão das coisas? É uma visão pessimista? Ou você consegue ver coisas boas no sofrimento? Se você vê só pessimista, negativa, coisa ruim, suas raízes estão doentes. Tem outras pessoas que além de ver as coisas ruins, as situações, não conseguem nada de bom, essa pessoa também, ela não consegue ver coisas boas no outro. Ela tem uma visão realmente negativa das pessoas. Sabe aquela pessoa que já vê o pior, desconfiar de tudo? Meu filho, eu estou esperando só a traição. Meu filho, eu já confiei numa pessoa, me traiu, falou mal de mim pelas costas. Esse negócio, meu filho, de discipulador. Quero na minha vida, viu? Um cambô de falso.
só vê o pior das pessoas. Ela fica só esperando que as pessoas lhe decepcionem, que as pessoas lhe traiam, não confie em ninguém. Essas reações são frutos de um coração doente, raízes feridas. Então, uma pessoa extremamente desconfiada, que só vê o pior, vê um irmão falando ali, eu já sei, meu filho, viu? Já fica esperando o pior. Aquela atitude, eu sei o que é. É uma pessoa extremamente desconfiada. Quando nós temos esse coração muito desconfiado, temos doenças nas nossas raízes. Eu fui muito confrontada com o pastor Eibe. O pastor Eibe, ele tem uma visão das pessoas, irmãos. Ele só pensa o melhor. A pessoa pode estar fazendo pior. Não, não é bem assim. Ele deve estar fazendo assim, mas deve ter algum motivo. Ele não fica olhando para uma pessoa e já deduzindo que ela não presta. Não fica já esperando, né, o pior. Ele sempre espera das pessoas o melhor. Oi, irmãos, quem quer um coração assim? Eu quero, viu? Teve uma visão sarada das pessoas. Não fica esperando o pior delas, que elas são terríveis, que elas estão esperando um momento de lhe enganar. Não, a gente precisa pedir, Deus me ajude a ver as pessoas com os teus olhos. Quem quer receber uma visão assim com relação às pessoas? Outra maneira que a gente demonstra que tem que raízes doentes, irmãos, é como nós nos vemos. Além de ver tudo negativo, uma pessoa doente, além de ver as coisas negativas, ela vê o pior das pessoas, é tão desconfiada, né? E também, essa pessoa, ela tem uma visão doente de si mesmo. Provérbio 23, 7 diz o quê? Assim como o homem pensa que é, ele é. Então, na verdade, nós somos o que pensamos que somos. E minha pergunta para você, o que você pensa de si? Eu penso que eu sou incapaz. Por isso que você não tem um emprego bom. Porque você já se vê incapaz, nunca passa numa seleção. Eu me vejo como um Zé Ninguém. Eu me vejo como uma pessoa sem valor. Nós somos aquilo que pensamos ser. Suas reações, elas são aquilo que você pensa de si mesmo. E muitas vezes, irmãos, nós temos uma visão muito ruim de nós mesmos. Abra aí comigo no livro de Jeremias, no capítulo 1 de Jeremias. Olha como ele tinha uma visão doente dele mesmo. Eu quero te dizer, se você quer cumprir o chamado do Senhor na sua vida, se você quer ser uma pessoa usada por Deus, você precisa buscar cura na maneira como você se vê. Jeremias capítulo 1, versículo 4. A mim veio a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, Jeremias, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Então eu disse ao Senhor: Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas isso, Jeremias, de você. Não tenha essa visão errada. Não é assim que eu vejo você. Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Olha, irmãos, Deus teve que corrigir Jeremias. A visão que Deus tinha daquele rapaz. Jeremias, eu acredito que ele tinha mais ou menos 22 anos, quando ele foi chamado para ser profeta. A visão que ele tinha era que ele era uma criança, incapaz de falar. E Deus disse: eu te vejo como profeta, homem de Deus. Tudo que eu falar, tudo que eu colocar na tua boca, tu vai falar. Porque desde o ventre da tua mãe eu te vejo como profeta. E ele: eu não sei falar. Deus, eu não consigo. Não, meu Deus, eu tenho tanto medo. Olha, eu fico tremendo nas bases. Irmão, você sabia que muitos de nós não têm sido quem Deus quer que sejamos por causa de uma visão errada que nós temos de nós mesmos? Muitas vezes nós temos uma visão totalmente contrária à que Deus tem.
E você tem que entrar em crise. Você precisa buscar ter a visão que Deus tem a seu respeito. Amém, queridos? Você tem que buscar o Senhor. Jeremias não ficou apenas se lamentando. Eu não me vejo, Senhor. Eu não posso ser esse profeta. Ele não só ficou assim lamentando. Ele abriu o coração para Deus. Ele disse, Deus, eu tenho uma visão doente de mim. Eu me vejo como um menino. Mas ele foi buscar o Senhor por uma cura. Aqui no versículo 9, diz assim, depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Sabe o que aconteceu? Jeremias foi buscar o Senhor por um toque sobrenatural. E aquele rapaz recebeu cura. Ele recebeu cura na visão que ele tinha de si mesmo. Por isso que ele foi um grande profeta. Se você quer cumprir o chamado do Senhor, nesses dias de jejum, você precisa perguntar a Deus, Senhor, como tu me vês? Porque eu também quero ver. Amém, queridos? Achei tão tremendo que, se você continuar lendo aqui, no versículo 11 diz assim, veio ainda a palavra do Senhor dizendo, Jeremias, que é que tu estás vendo? Que vês tu? Respondiu, eu vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, viste bem. Diga comigo, viste bem. Ele diz, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir, irmãos, a cura para as nossas vidas, amém? Ele foi buscar o Senhor. Deus, eu não me vejo como o Senhor me vê. Como é que o Senhor me vê? Como um profeta. Então, Senhor, me cure. Cure as minhas raízes. E a Bíblia diz que Deus tocou na vida daquele homem. Depois o Senhor apareceu para ele de novo. Deu a ele uma visão. O que é que tu estás vendo? E ele disse, eu estou vendo uma vara de amendoeira. E Deus disse assim, eu também estou vendo. Viste bem. Jeremias, sua visão está igual à minha. Sabe quando é que nós somos curados? Quando nos vemos como Deus nos vê. Se você não tem visto como Deus te vê, você precisa estar em crise, irmãos. E buscar ser curado por dentro. Amém, queridos? Quem está aqui, diga amém. Outra coisa que nos mostra que estamos com uma visão doente, irmãos. Além de ver as pessoas de maneira errada, além de ver as coisas de maneira negativa, além de nos vermos diferente do que Deus nos vê, nós demonstramos que estamos com as raízes doentes quando vemos Deus. A maneira como você vê Deus demonstra se você tem doença ou não nas suas raízes emocionais. Olha aí, Mateus, no capítulo 25. Veja como esse rapaz tinha uma visão errada de Deus. Mateus 25, versículo 24. Diz assim, chegando por fim o que recebera um talento, disse, Senhor, sabendo que o Senhor é homem severo, olha como ele via, o seu Senhor. És homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhastes. Eu receoso, fiquei com medo do Senhor, porque o Senhor é um homem severo. Escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Oi, irmãos, tem gente que está enterrando o seu talento, porque está tendo uma visão errada de Deus. Esse rapaz tinha uma visão de um Deus carrasco. Ele não tinha um relacionamento saudável com Deus, ele tinha medo de Deus. E por causa dessa doença emocional, ele escondeu o talento dele. Mas eu quero dizer a você, Deus, ele não quer saber. Respondeu, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros. E eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirar o talento e dar-lhe ao que tem 10. Servo mau. Deus está dizendo assim, bichinho, continua doente de alma. Esconde os dons. Por conta das tuas doenças emocionais. Deus não diz não. O Senhor diz, servo mau. Por que tu não foi buscar cura em mim? Por que você escondeu seu talento? Irmãos, nós não podemos esconder o que Deus tem nas nossas vidas por causa de doenças emocionais. A cura para a nossa vida.
Deus não vai ficar com pena de ti. Deus vai cobrar de ti. Eu te dei talentos. Eu te dei um chamado. Por que você não está trabalhando? Não é porque eu fui criado pelos meus avós. Eu tenho uma visão muito errada do Senhor. Deus não quer saber, irmão. Você foi criado, foi abandonado, a cura para você. Vá buscar Deus que você vai ser curado, amém? Deixe de ficar alimentando doença. Tem gente que gosta de ficar doente, com pena de si mesmo. E está perdendo o melhor de Deus, está perdendo de crescer, de fazer a vontade do Senhor. Servo mau e negligente. Olha o outro, como estava vendo. Outra visão doente de Deus. Lucas, no capítulo 15, no versículo 25. Diz assim: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu uma música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou: o que era aquilo? O que está acontecendo? E o criado disse: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou ele com saúde. Ele então ficou com muita raiva, se indignou e não queria mais entrar na casa. Então seu pai saiu. O pai dele saiu e foi procurá-lo. Filho, que é isso, rapaz? Entre, vamos nos alegrar. Mas ele respondeu a seu pai: papai, há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desprezou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ah, irmãos, o rapaz ali não tinha um relacionamento bom com seu pai, igual muitos de nós. Somos filhos, e parece que como filhos, né, nós não conhecemos o coração do Pai Celestial. Se pisarmos na bola um pouquinho assim, ele é terrível, não vai me querer mais. Olha que visão errada de Deus. Esse menino aqui, o irmão mais novo, tinha pecado feio. O rapaz matou o próprio pai em vida. Chegou para o pai e disse: me dê minha herança. Mas o pai não tinha morrido ainda. Mas eu quero a minha parte. Ou seja, ele desprezou o pai dele, pegou todo o dinheiro, foi se prostituir. Esse rapazinho aqui mais novo, ele conhecia o coração do pai. Mas o mais velho não conhecia. Olha a visão errada que o mais velho tinha. Nunca percebeu que o pai era um homem generoso. Lógico que o pai era generoso. Perdoou aquele filho terrível, filho rebelde. É assim que Deus é, irmãos. Deus não é um Deus carrasco, amém, queridos? Deus não quer apenas que você sirva a Ele. E se você falhar, vai perder o chamado. Deus não é assim, irmãos. Deus é um Deus perdoador. Sabe quando é que Deus não perdoa de jeito nenhum uma pessoa? Quando a pessoa não se arrepende. Quando a pessoa fica pecando de propósito. Tem gente ainda que diz assim: eu estou pecando, eu sei que Deus vai me perdoar quando eu voltar. Sabia que tem pessoas que pecam e não estão arrependidas e dizem: não, quando eu quiser voltar eu volto. Eu já conheci histórias de pessoas que morreram lá no mundo, no pecado. Porque estavam brincando com Deus. Deus é um Deus amoroso. Se você pedir perdão de verdade, você pode ter pecado 100 vezes ou mais naquela área. Se você se arrependeu de verdade, Deus te perdoa. Deus, Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. Esse rapaz aqui, o filho mais velho, ele tinha uma visão tão errada do pai dele. Ele não tinha intimidade com o pai. E muitos crentes estão na igreja, nem conhecem o Senhor. Porque confunde Deus com os pais que tiveram, com a criação ruim, com o desprezo. Talvez seu pai foi injusto com você e você pensa que Deus também é injusto. Talvez seu pai nunca te fez um carinho e você também tem uma visão de um Deus distante. Olha, eu quero te dizer algo. Se você quer conhecer o coração de Deus, o coração paterno de Deus, lê os evangelhos. Os evangelhos mostram quem Deus é. Porque Jesus disse: eu e o Pai somos um.
Quer conhecer quem é Deus? Conheça Jesus. Como Jesus era amoroso com as pessoas. Nosso Deus é um Deus amoroso. Se você não está crescendo na intimidade, talvez você tenha uma visão errada de Deus. Talvez você tenha uma visão que Deus é um Deus distante, que não se importa. Mas eu quero te dizer, Deus se chama Emanuel. Deus conosco, amém, irmãos? Deus perto de nós. Então Deus quer curar também sua visão a respeito de quem Ele é, para que você possa cumprir o seu chamado. Outra forma que nós demonstramos, estamos com as raízes doentes, irmãos, é como reagimos às circunstâncias. Aqui em Hebreus, no capítulo 12, fala que tem pessoas que elas reagem com raiz de amargura. Ficam pessoas amarguradas. Toda pessoa amargurada é uma pessoa doente nas raízes. Hebreus 12, versículo 15, diz assim: atentando diligentemente. Olha a palavra que o apóstolo usa. Atentando diligentemente. Diga comigo, atentando diligentemente. Ô irmão, se atentar já é prestar atenção, imagine, seja cuidadoso. Ei, preste atenção no seu coração. Cuidado com o seu coração. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha, irmãos, cuidado no seu coração. Não deixe o diabo manchar o seu coração com raiz de amargura. Não se amargure contra Deus, não se revolte se as coisas não estão mudando. Cuide do seu coração. Olha aqui, em Hebreus 3, versículo 12. De novo, o escritor diz, tenha cuidado. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração. Diga perverso. Cuidado para que você não tenha um coração perverso. Quem é que tem um coração perverso? Uma pessoa que se torna incrédula. A incredulidade, ela nos afasta de Deus. Quando é que eu sei que uma pessoa está com raiz de incredulidade? Quando ela começa a zombar da fé dos outros. Você começa a contar as bênçãos. E tu acredita? Minha filha, tu acredita na Bíblia? Quando você vê uma pessoa sarcástica, que começa a zombar da fé, essa pessoa está doente nas raízes. Cuidado, não se torne uma pessoa assim, incrédula. Você tem que cuidar bem do seu coração. Temos que cuidar muito do nosso coração, irmãos. Eu coloquei aqui um texto do apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. O apóstolo Paulo estava, com 60 e alguns anos, e ele estava prestes a morrer. E ele diz, olha, eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira e eu guardei o meu coração. Tantos crentes ficando frustrados, amargurados, incrédulos, porque estão orando e as coisas não estão acontecendo, porque se comparam muito, porque estão guardando rancor contra outras pessoas. Cuidado com o seu coração. O apóstolo Paulo ele tinha muitos motivos para ser um homem amargurado e incrédulo, mas ele guardou o coração dele. E eu quero te dizer, guarde o seu coração. Proteja o seu coração contra os sentimentos satânicos, sentimentos terríveis que querem matar a tua fé. Há uma luta no mundo espiritual querendo o nosso coração, querendo destruir a nossa fé. Tenha cuidado. Seja como o apóstolo Paulo, eu guardei a fé. Para guardar a fé, irmãos, sou uma pessoa que protege o coração. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Proteja o seu coração contra toda essa raiz de amargura, de incredulidade que te afasta do Deus vivo. Então, aqui são alguns exemplos que nos mostram se temos raízes doentes ou se não temos. Então, como então, pastora? Eu descobri tanta coisa que não presta. Como então eu posso ser sarado? Quem quer descobrir como é que é sarado? Primeira coisa, se você quer ser uma pessoa sarada nas suas raízes, em primeiro lugar, você tem que buscar o Senhor. É a primeira receita, buscar o Senhor. Deus começa a mudar a nossa história
a nos curar por dentro quando buscamos de todo coração. Vamos ler agora esse texto aqui de Jeremias 29. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Quando nós buscamos o Senhor com todo o coração, irmãos, quem busca o Senhor acha. Quem quer achar o Senhor? Quero te desafiar esses dias, a partir de amanhã, uma busca mais profunda por Deus. Uma busca por uma intimidade maior, para que Deus possa mostrar suas raízes e curar você. Você precisa ter experiências mais profundas com Deus. Deus disse, se você me buscar com todo o coração, eu me deixarei achar. Deus quer que você o ache. Amém, irmãos? Deus quer que você tenha experiências com Ele. Porque Deus deseja mudar a tua sorte, mudar a tua história. Olha só, Isaías 58:9, coloca aí. Vamos ler juntos? Diz, então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e Ele dirá. Irmãos, eu nunca vi uma pessoa que clama a Deus, que vai buscar com todo o coração, que não ache. Se você clamar por Ele, gritar por socorro, Deus tira essa raiz de amargura, tira essa incredulidade, tira esses sentimentos horríveis que eu tenho. Eu me comparo muito, meu Deus, tem misericórdia. Se você começar a orar, Deus vai dizer a você, eis-me aqui. E Deus vai te ajudar. Olha aqui o Salmo 41, versículo 4. Davi orou a Deus por cura de sua alma, por cura das suas feridas. E ele disse eu, vamos ler juntos? Compadece-te de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. Olha aí Davi, buscando cura na presença do Senhor. Eu preciso de cura, Senhor. Então, em primeiro lugar, se você quer ser uma pessoa curada nas suas raízes, você deve buscar o Senhor com todo o coração. Segundo lugar, se você quer ser uma pessoa curada, você tem que identificar o problema. Diga, eu preciso saber que doença eu tenho. Olhe, uma pessoa que não sabe quais são as doenças do seu coração, nunca vai ser curada. Quem acha que não tem problema algum, nunca vai mudar. Primeira coisa para ter cura é buscar o Senhor, mas a segunda é identificar o problema. 50% da sua cura está em saber qual é a sua doença. Quando você descobre qual é o problema que tem, 50% de chance de ser curado. Os outros 50% da cura é tomar o remédio certo. Qual é o remédio? Ler a palavra do Senhor e obedecer. Olha, irmãos, eu contei isso quando eu estava pregando no domingo passado na igreja. Minha sobrinha, eu tinha uma sobrinha maravilhosa, 14 anos a menina. Ela adoeceu na escola, desmaiou. 2 meses depois ela estava morta. Sabe por quê? Porque os médicos não sabiam que doença ela tinha. Quem não sabe que doença tem, morre espiritualmente. Fica vivendo em círculos. Não cresce. Para ser curado, tem que descobrir qual é o problema. E quando se descobre, tem que orar pelo problema. Todo dia, até que Deus venha curar. 1 João 1,9 diz o quê? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas como é que você vai confessar algum pecado se você nem sabe se tem pecado? Como você vai confessar se você nem sabe qual é o seu problema? Você tem que identificar. Provérbios 28:13 diz: aquele que esconde o seu pecado nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, nós não conhecemos, irmãos, o nosso coração. Só Deus conhece. Por isso precisamos orar para Ele revelar as doenças da nossa alma para sermos sarados. Pois muitas vezes reagimos de maneira doente, de maneira errada, nem sabemos o porquê estamos tendo aquela atitude errada. Temos que identificar qual é a nossa doença emocional.
e orarmos de maneira específica para sermos curados. Sem a identificação, não acontece a cura. Olha o que está escrito aí em Jeremias 17, 9 e 10. Vamos ler juntos? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Ai, irmãos, quantas vezes eu já me enganei? Está bem? Estou bem. A pastora Cleia, quando vai me discipular, ela vai, conversar comigo sobre as coisas profundas do meu coração. E quando eu vou orar, o Espírito Santo começa a mostrar. Olhe, quer dizer, não confie no seu coração, ele é enganoso. Eu nunca gosto de confiar no que eu acho. Eu vou orar primeiro. E eu vou dizer, Deus, mostre meu coração. Veja se há em mim alguma coisa ruim, meu Deus. Veja se há em mim algum caminho mau, algum sentimento perverso, alguma coisa que está entristecendo seu coração, alguma motivação errada. Me mostre, Senhor. Então, nós temos que orar pelo nosso coração. Você que é líder de célula, discipulador, servo de Deus, você tem que estar diante do Senhor. Mostre-me, Senhor, os motivos do meu coração, porque estou te servindo. Mostre-me os motivos. Porque eu não quero nenhuma motivação impura nem errada. Eu quero um coração puro e um espírito reto. Quem quer um coração puro? Eu tenho dito ao Senhor isso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque muitas vezes não tem pureza. Quem é que vai mostrar o nosso coração? Por que você quer ser discipulador? Por que você quer ser líder? Por que você quer ser pastor? Quais são os motivos? Qual é a razão de servir o Senhor? Mostra-me, Deus. E se tiver algum caminho mau, se tiver alguma motivação errada, arranca esse mal dentro de mim. Amém, irmãos? Temos que expor o nosso coração. Que a gente às vezes pensa que tá legal. Ai, Deus, filho, você está me impedindo de fazer você uma bênção. Tem coisas ruins no seu coração. Às vezes nós não fluímos na unção de Deus porque tem coisas ruins. Não rompemos na célula, no discipulado, coisas ruins. E Deus quer curar as nossas raízes. Me mostre o meu coração. Veja se há em mim algum caminho mau. E arranca esse mal, Senhor. Dá-me os teus motivos. Eu quero um coração puro e um espírito reto. Quem quer coração puro aqui? Deus vai mostrar o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto, não presta, não podemos confiar. Deus então nos revela a verdade. E Ele é poderoso, irmãos, para nos dar um coração puro, em nome de Jesus. Então, para ser curado, eu tenho que primeiro buscar o Senhor com todo o meu coração. Quer ser sarado? Busca o Senhor e Ele vai te responder, Ele vai te ouvir. Segundo lugar, quer um coração curado? Identifica o problema. Vai orar, me mostra, Senhor, que não presta, vai arrancando. E Deus vai mostrar que Ele é maravilhoso nessa área. Deus não esconde pecado de ninguém, é verdade, irmãos? Sim ou não? Você vai orar, já o Espírito Santo lhe mostra. Não, Ele não é acusador, mas Ele nos convence do pecado para a gente abandonar e nos tornar pessoas segundo o seu coração. A última coisa, se você quer ter um coração sarado, você precisa ouvir a voz do Senhor. Diga, eu preciso ouvir a voz do Senhor. Olha o que está escrito aí no Salmo 107, 20. Enviou-lhes o quê? A sua palavra e os sarou. Oh, irmãos, vou te dar receita agora para sermos curados. Você precisa ler a palavra. Enviou-lhes a sua palavra. Irmãos, olha, eu quero te dizer algo. Quando você estiver lendo a Bíblia, buscando o Senhor, não vai ser o cão que vai falar contigo, não. Vai ser o Senhor. Sabe qual é o nosso grande problema? É que a gente é apegado ao que o diabo nos diz, aos enganos e às mentiras. E nós não somos apegados ao que Deus diz. Parece que quando estão lendo a Bíblia, não é Deus falando, não. Parece que é um livro qualquer. Eu quero dizer, a Bíblia não é um livro qualquer. Fechado ele é. Mas quando você abre, é a boca de Deus falando.
Ouve Deus falar contigo. Está lendo, pulou um versículo da Bíblia. Ouve Deus falar. Às vezes Deus fala corrigindo o nosso coração. Às vezes Deus fala, sabe o quê? Alegrando o nosso coração. A gente está às vezes tão péssimo. Eu estava uma vez tão péssima. Tão péssima. E eu estava tão triste naquele dia. E então veio um versículozinho na época, no caderno de Adriel. E tinha um versículo lá. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos. E o Espírito Santo falou para mim, filha, para de ficar triste. Se alegre em mim. Naquele dia eu chorei de alegria, irmãos. Porque o Senhor estava dizendo para mim, para de ficar triste. Eu sou sua alegria. E ali eu vi a voz do Senhor, me levantei. E meu coração já não estava mais triste. Nós temos que nos apegar ao que Deus fala, amém? Olha em Mateus 8, versículo 8. Diz assim, vamos ler juntos? Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Eu fiquei impressionada, esse homem não era um judeu, mas ele tinha um entendimento do poder da palavra de Jesus. Manda uma palavra e vai acontecer um milagre. E quantas vezes lemos tanto, Deus fala tanto, e nossa vida não muda, porque nós não nos apegamos ao que Deus fala. Leia a Bíblia diferente, irmãos. Vai ler, leia para ouvir a voz do Senhor, amém? Irmãos, olhem, pode passar. Há poder de cura e libertação quando ouvimos a voz do Senhor. Há poder de cura. Pois Deus fala, diga comigo, Deus fala. Deus fala através da palavra para quebrar enganos, as mentiras que nos prendem e que muitas vezes estão arraigados em nós, como se fosse a verdade. A verdade não é o que eu penso de mim, nem o que os outros pensam, mas sim o que Deus pensa. Diga, a verdade é o que Deus pensa sobre mim. Como é que você vai saber o que é que Deus está pensando sobre a sua vida? Lendo a palavra. Nós só vamos arrancar das nossas vidas as mentiras do diabo, conhecendo a verdade. Precisamos ler a palavra para ouvirmos a verdade de Deus ao nosso respeito, para sermos curados, transformados na pessoa que Ele quer que sejamos. Nós temos que entender quantas vezes eu já me peguei com mentiras na minha mente. Muitas coisas eu não rompi, não cresci, não avancei, porque eu estava com mentiras arraigadas. Então o Senhor começou a falar para mim, filha, pare de se apegar às mentiras do diabo. Se eu digo que você é amada, se eu digo que você é filha, é porque é a verdade. A minha palavra é a verdade. Olha aqui que está escrito aqui em João 8:32. Vamos ler juntos? Conhecereis a verdade. E a verdade vos... Como é que você vai ser uma mulher livre, um homem livre, lendo a palavra de Deus? Aqui é a verdade. O que Deus falar é a verdade. Deixe o Senhor tirar todo engano da sua mente. Romanos 12, versículo 2 diz, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, olhe, você precisa ler a Bíblia para Deus mudar a sua mente. Hoje eu estava orando de manhã com a moça lá na igreja. Ela estava bem perturbada, com muito medo, oprimida. E eu falei para ela, eu orei por ela, e eu disse, leia a Bíblia, minha filha. Se você ler a palavra do Senhor, leia a palavra, se apegue ao que Deus diz. Então, sua mente vai ser transformada e você vai romper. Olha, queridos, a partir de hoje, quero lhe desafiar a ler a palavra do Senhor com esse coração de querer mudanças. A verdade não é o que você pensa, não é o que os outros dizem. A verdade é o que Deus pensa ao seu respeito. Romanos, coloca aí, capítulo 1, versículo 16. Vamos ler juntos? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Isso nos mostra, irmãos, que o poder de Deus, né, que é a palavra de Deus, que há poder, né, quando nós lemos a palavra do Senhor.
A palavra do Senhor é poderosa para mudar nossas vidas, tanto para nos salvar, quanto para curar a nossa alma. Nós estávamos no encontro com Deus em Petrolândia. E tinha uma moça falando da vida dela. Ela era uma prostituta, irmãos. E aquela moça, dando testemunho, como a vida dela era destruída. E como quando ela encontrou com Jesus, quando ela ouviu a palavra de Deus, e ela abriu o coração, e deixou Deus mudar a vida dela, como Deus transformou. Uma prostituta deixou de ser prostituta para ser uma mulher de Deus. Que coisa linda, né, irmãos? Como é poderosa a palavra de Deus. O que ela faz com a pessoa. Aquele cara era um bandido, marginal. Então, ele ouviu a palavra de Deus. E a palavra de Deus mudou um bandido em um homem de Deus. Um assassino, um ladrão, em um homem honesto, um servo do Senhor. Que coisa maravilhosa é o poder da palavra do Senhor, amém, queridos? Para mudar a história das nossas vidas. Que coisa linda quando a gente vê os testemunhos. Mas Deus não quer apenas salvar pessoas do pecado delas. Deus quer curar também as nossas vidas. O poder do Evangelho é para trazer salvação, mas também é poderoso para curar as nossas raízes. Temos que buscar o Senhor, pois Ele é o único que pode nos curar. Salmo 147, versículo 3. Vamos ler juntos? Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Queria que você ficasse em pé nessa hora.